querido irmão, olá, querida irmã. Chegamos ao domingo, primeiro domingo da quaresma, dia 22 de fevereiro. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Na introdução do nosso livrinho, nós encontramos esse texto. A quaresma, ela é um caminho de discernimento e de mudança. Os meios que ela oferece para essa transformação espiritual são as chamadas práticas quaresmais, que nós escutamos na quarta-feira de cinzas, o jejum, a oração e a esmola, traduzida por caridade. O jejum é aquele que nos ajuda a recuperar a nossa liberdade frente a todas as desordens existentes nesse mundo. Todo tipo de desordem, adotando um estilo de vida que seja mais simples. Já a oração, ela faz com que todo o nosso ser se volte para Deus e assim nos deixemos conduzir por Ele. Já a esmola, ela nos arranca da nossa comodidade e ativa em nós as atitudes de compaixão, de solidariedade e de cuidado, fazendo a cada um de nós passar da indiferença à responsabilidade diante do nosso próximo, do nosso irmão, sobretudo daqueles que são os mais pobres, os mais excluídos. Para viver, portanto, essa quaresma com mais inspiração, a nossa igreja, a Igreja do Brasil, ela nos propõe, como a cada ano, a campanha da fraternidade, como uma mediação para despertar em cada um de nós a sensibilidade diante das situações que são desumanizantes em nossa realidade. Esse ano nós temos como lema, tirado do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, Ele veio morar entre nós. A campanha da fraternidade, portanto, ela quer trazer à tona todo o drama da falta de moradia, que afeta a grande parcela do nosso povo. Por isso, seu tema de 2026 é Fraternidade e Moradia. Mas o que é estar em casa? Para nós hoje, no mundo que é estranho e ao mesmo tempo em constante mudança. O que significa casa para nós atualmente? Que tipo de sentimento está conectado na nossa cabeça à ideia da casa? Onde será que eu e você nos sentimos em casa? O drama da falta de moradia para todos, ele é sintoma do caos que está presente no interior de cada pessoa. O problema da moradia não é só uma realidade externa. Por isso, o tempo da quaresma é uma excelente oportunidade para o voltar à casa interior. Existe uma crise de moradia muito mais grave que a falta de casas. Essa crise é a escassez de pessoas interiormente acolhedoras e disponíveis para os seus irmãos. O ser humano só está em casa no mistério de Deus. Assim nos fala Clemens Schmink. Pacificados em nossa casa interior, brotará em nós uma sensibilidade solidária para lutar em favor de uma moradia digna para todos. Então, um pouco daquilo que está na introdução do nosso livro. Essa semana a gente vai seguir os textos do padre Adroaldo Palaoro, o jesuíta, muito conhecido por nós. E nós vamos continuar aqui agora a meditação daquilo que está proposto
aqui no nosso livrinho. Convido você a separar o texto, que é de Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11, para que possamos aqui fazer a meditação. É o texto das tentações que a gente escuta a cada ano, como evangelho também do primeiro domingo da quaresma, nas missas, nas celebrações, é esse texto que a gente medita. Para a liturgia, parece ser uma evidência fundamental que o tempo quaresmal ele devesse começar por esse desvelar, ou seja, esse tirar o véu, isso é, por tirar o véu da desordem presente na nossa própria vida. No caminho da vivência cristã, percebemos uma aderência afetiva ou uma fixação afetiva a coisas, nós nos apegamos a coisas, nós nos apegamos com o sentimento de posses, de possuir determinados objetos, determinadas pessoas, determinadas ideias, cargos, poder, nos apegamos a poder, prestígio, status. Esses são alguns ídolos que vão aparecendo na nossa vida, que, somadas a outras situações, passam a constituir uma estrutura que a gente pode chamar de maus afetos. Então, todos esses apegos, eles acabam representando uma estrutura de maus afetos, de afetos desordenados, esvaziando ou atrofiando, portanto, o nosso seguimento a Jesus. Vamos fazer aqui algumas respirações para que a gente possa, pouco a pouco, ir nos dispondo e entrando nesse momento de oração. Puxe o ar para dentro de seus pulmões, inspirando-se, enchendo-se desse ar, retendo um pouco e soltando esse ar lentamente. Faça esse exercício algumas vezes de puxar o ar, prendê-lo um instante, e quando você puxa o ar ou quando você o solta, ao puxar que você possa inspirar-se também, encher-se da presença de Deus, do seu amor, da sua misericórdia. Ao esvaziar os seus pulmões, expulsando o ar dos pulmões, que você também expulse tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que te atrapalha nesse momento da sua oração, tudo aquilo que te atrapalha no seguimento a Jesus. Vá fazendo esse exercício, inspirando, retendo o ar e soltando esse ar. Fazendo esse exercício, tomando consciência da sua respiração, tomando consciência também de que você deseja colocar-se nesse momento diante da presença do Senhor. E fazendo esse exercício de respiração, vá se colocando de modo inteiro, tranquilo, sereno, diante da presença do Senhor. E de modo consciente é que traço sobre mim o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos começar fazendo essa oração que vai nos ajudando a criar esse ambiente dentro de nós, um ambiente favorável. É um convite para que cada um de nós entre agora na tenda interior, na tenda da sua própria vida, na tenda da sua interioridade, na tenda do seu coração. Tome distância dos ruídos, vá mobilizando o seu corpo, prestando atenção na postura, vá se pacificando, buscando essa tranquilidade, essa calma,
sentindo-se, portanto, na presença do Senhor. E diante dele é que quero fazer o pedido da graça. A graça que quero alcançar nessa oração, a graça que quero alcançar nessa primeira semana do tempo da Quaresma. A graça dessa semana é esta: que o Senhor conceda a sua graça para esvaziar a minha casa interior dos apegos, me esvaziar dos ídolos, me esvaziar de minhas vaidades, de meus orgulhos, de minhas prepotências, e assim poder viver o seguimento de seu Filho, viver esse seguimento com mais inspiração. Feito esse pedido da graça, pedindo ao Senhor que eu esteja inteiro nesse momento, Senhor, que todas as minhas operações, as minhas ações, os meus sentimentos, os meus desejos estejam nesse momento orientados, ordenados para o vosso louvor, serviço e também dos meus irmãos. Vamos ler o Evangelho desse domingo. Na nossa Bíblia ou na nossa liturgia, nós tomamos o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Você pode pausar esse vídeo e retomar esse texto, essa leitura, pelo menos mais uma ou duas vezes, procurando saborear e tirar proveito da palavra de Deus. Permitir que a palavra de Deus ilumine sua mente, seu coração, sua vida. Dando continuidade, vamos seguir aqui os pontos, chamados os pontos que vão nos ajudar a fazer a nossa oração. Os pontos de oração que desejam aqui aquecer esse momento de intimidade com o Senhor. Que mediações você vai ativar durante a Quaresma para ajudar a esvaziar a sua casa interior e abrir espaço para a atuação livre de Deus? Uma primeira questão: como que você pretende esvaziar a sua casa interior? Imaginando que a nossa casa está muito cheia de muita coisa que pode estar nos atrapalhando. Então, o tempo da Quaresma, como que
que eu pretendo esvaziar a minha casa interior. Como você se sente na sua casa interior? Às vezes a gente está bem distante dessa casa. Então pare um pouco e reflita. Como eu me sinto comigo mesmo? Como eu me sinto dentro dessa casa que é o meu coração, que é a minha própria vida, que é a minha interioridade, que é a minha existência? Precisa abri-la. Você precisa arejá-la. Você precisa modificar essa casa. Será que você precisa iluminar, levar luzes a determinados lugares dessa casa interior? Como você se sente na sua casa interior? Essa casa, ela é espaço de acolhida? Sua casa interior é espaço de acolhida? Essa casa interior, que é o seu coração, a sua interioridade, é uma casa de gratuidade? Essa casa do seu interior é uma casa de serviço? Ou será que dentro dessa casa, que é o teu coração, será que aí há falsos senhores? Há falsos senhores que estão morando nessa casa, estão habitando aí, dentro de você. E esses falsos senhores, eles podem estar te atrapalhando, podem estar te travando o fluir da sua própria vida. Pense um pouco. O que está dentro dessa casa? Existem esses falsos senhores dentro de tua casa, dentro do teu coração? Refletindo para tirar proveito, o primeiro domingo da Quaresma, ele nos desloca, ele nos leva até o deserto das tentações. Ali, Jesus se deparou com as grandes forças que desumanizam. As três forças que desumanizam, que quiseram desumanizar Jesus e que nos desumanizam tantas vezes. O pão do ego, o poder autocentrado e a vaidade estéril. O pão do nosso ego, o poder autocentrado e a vaidade estéril. Jesus, ele foi conduzido ao deserto imediatamente depois do seu batismo, com a palavra do Pai ainda ressoando no seu coração. É aquilo que Jesus escutou lá nas margens do Jordão, quando os céus se abriram, o Espírito desceu em forma de pomba e a voz do Pai se fez ouvir: Tu és o meu filho amado. Mas agora, no deserto, vai escutar outras palavras que o tentam, querem convencê-lo para que não ponha o centro de sua vida nesse amor que ele experimentou lá no batismo. Mas a tentação quer que Jesus coloque o seu centro no poder, na vida fácil, na fama e nas posses. O relato das tentações, ele resume simbolicamente outros momentos da vida de Jesus, nos quais ele esteve submetido à alternativa entre a maneira de pensar de Deus e a maneira humana de pensar. Conduzido pela força do Espírito, Jesus viveu uma integração a partir do seu coração e não se deixou levar por essas aparências enganosas
Sua vocação como Messias ficou clara no dia do seu batismo. Daí em diante, Jesus buscou os melhores meios para viver a sua missão. No seu discernimento, Jesus sentiu que o poder, a riqueza e o prestígio, preste atenção nesses três, o poder, a riqueza e o prestígio, não eram os meios para realizar a vontade do Pai. Muito pelo contrário, inspirado pelo Espírito, elegeu outro caminho. Jesus escolheu o caminho do esvaziamento de si. Jesus escolheu o caminho da pobreza. Jesus escolheu o caminho da solidariedade, o caminho do compromisso solidário com os mais pobres e os excluídos. Sua missão como Messias devia começar pelas periferias, junto àquelas pessoas que estavam mais abandonadas, mais lascadas pelo poder religioso e civil da sua época. O tempo quaresmal que nós nos encontramos agora, ele nos sacode e nos desnuda, porque ele desmascara as nossas falsas seguranças. Nossas falsas seguranças, onde tantas vezes nós colocamos como centro da nossa vida a riqueza, o poder ou as nossas vaidades. Inspirados pelo discernimento de Jesus no deserto, somos também movidos a buscar nossas raízes mais profundas. Quando esse percurso for vivido de maneira intensa, o Espírito nos conduzirá ao fundo estável e sereno, nos conduzirá à casa, à nossa verdadeira identidade, à terra prometida, onde há fartura de pão. É preciso que cada um de nós, nesse tempo da Quaresma, retorne à sua casa, à nossa casa interior, para esvaziá-la de todo desejo de poder, esvaziar a nossa casa interior de todo desejo de vaidades, esvaziar essa casa de todo desejo de prestígios e de ridículos ídolos que nós vamos colocando no lugar de Deus. Somente Deus é o Senhor de nossa vida. Somente Deus é o Senhor de nossa vida. Agora, aqui também é preciso nos perguntar: quais são as nossas tentações atuais? Olha agora para a sua vida, como ela está hoje, para a sua caminhada, seja do ponto de vista pessoal, comunitário, da igreja, de um modo geral, de um modo integral. Como está a sua... Quais são as tentações que você identifica que estão presentes na sua vida? O que é que anda te seduzindo? O que é que anda mexendo com o seu desejo, com o seu coração e que você reconhece que não é a vontade de Deus? A nossa liberdade, ela se sente movida e atraída em duas direções. A cena das tentações de Jesus, ela desvela, ou seja, ela tira o véu, isto é, ela nos ajuda a distinguir, ela vai colocar às claras dois dinamismos, ou duas tendências, ou dois impulsos que se fazem presentes no nosso interior. Dentro de nós temos esse duplo dinamismo. Um de alargamento, de expansão de nós mesmos em direção aos outros e em direção ao próprio Deus. Mas também dentro de nós
nós temos um outro dinamismo, que é o de fechamento, de autocentramento, de resistências e até de medos. A questão de fundo é saber qual dos dois dinamismos você alimenta. Essa é a questão central de hoje. Existe esse dinamismo duplo dentro de cada um de nós. Um que nos abre, que nos leva ao outro, ao serviço, à entrega, à doação. É o Espírito bom que conduziu Jesus. O outro nos leva ao fechamento, às resistências, aos medos, às inseguranças e nos trava e nos atrapalha de andar no segmento. Esse é o dinamismo do espírito mau. A pergunta é esta, olhando sinceramente para a tua vida, qual dos dois dinamismos você tem alimentado mais? É aqui que entra a liberdade, a nossa liberdade que deve estar ordenada para deixar-nos conduzir pelo Espírito, o Espírito bom. O centro é o Espírito. No silêncio de sua tenda, entre em diálogo profundo com aquele que faz morada em seu interior. Acolha agora o silêncio. Esses pontos da oração e converse com Jesus. Converse com o Senhor, expressando o que você sente nesse momento. No final, examine sua oração, notando quais foram os apelos que Deus fez no seu coração, quais as inspirações, as emoções que o Senhor despertou no seu coração. E anote no seu caderno. Fiquemos aqui mesmo um instante, em silêncio, procurando trazer ao coração essas perguntas, esse evangelho, esses textos. O que eu tenho alimentado dentro de mim? Quais são minhas maiores tentações? Peça ao Senhor que te ajude a reconhecer, a desvelar, a tirar o véu, para que você possa reconhecer seus próprios pecados, suas próprias resistências, seus próprios medos, suas próprias dificuldades no seguimento a Cristo. Vamos terminando esse momento da nossa oração, agradecendo ao Senhor pela presença do seu Espírito, pedindo a Ele
que nos sustente nessa semana que começa hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a bênção do Senhor te acompanhe, hoje e sempre, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa primeira semana da Quaresma para todos nós.